Seja bem-vindo a essa surpreendente história de Paulo, um dos apóstolos mais falados e citados da Bíblia Sagrada. Porém, ele mesmo deixa bem claro que toda a glória pertence a Cristo Jesus, e somente ele deve ser louvado e adorado para todos sempre. Amém. Paulo perseguiu os cristãos por muito tempo, porém se transformou em um apóstolo dedicado e também foi perseguido por muitos doutores e mestres. Talvez por isso, a sua trajetória seja um exemplo inspirador de inspiração e amadurecimento espiritual. Bom, tudo teve início na Judéia, no primeiro século depois de Cristo, onde Paulo vivia. Essa região era uma província romana e foi o berço do cristianismo, que começou de uma maneira discreta, porém com grande força e coragem. Os cristãos não temiam ninguém, nem mesmo as autoridades, pois sabiam que a maior autoridade estava com eles. Talvez você esteja se perguntando, mas quem estava com eles? A resposta é o Rei, cujo seu reinado nunca terá fim, o Senhor de todos, nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. E foi assim que o ensinamento religioso baseado no nome de Jesus foi ganhando força e muita popularidade. Porém, Saulo ficou furioso ao saber de todas essas coisas. Isso porque Saulo, como era chamado antes de sua conversão, nasceu em Tarso, que hoje nós a vemos como a Turquia. Tarso era uma cidade importante na época, com uma grande população judaica e também influência grega. E desde criança, Paulo foi criado como um judeu devoto. Seus pais eram fariseus, um grupo religioso judeu conhecido por sua rigorosa adesão à lei e também às suas tradições. Paulo também seguiu os ensinamentos dos fariseus e se tornou um deles. Ele foi educado em Jerusalém pelo renomado rabino Gamaliel, considerado um dos principais líderes religiosos da época. Gamaliel era conhecido pela sua sabedoria e conhecimento profundo das Escrituras. Sob a orientação de Gamaliel, Paulo se tornou um estudioso excepcional, aprendendo tudo sobre a lei e as tradições judaicas com grande profundidade. Paulo também era um homem zeloso e apaixonado pela sua fé. Ele acreditava que os cristãos eram uma ameaça à sua religião e estava determinado a seguir e punir severamente todos aqueles que seguiam Jesus. E Paulo também estava presente no apedrejamento do primeiro mártir, Estevão. E Saulo era muito conhecido por sua crueldade contra os cristãos. Ele via o movimento cristão como uma ameaça à crença judaica e estava decidido a eliminar de uma vez todos os cristãos, chegando até a prender e aprovar a execução de alguns dos seguidores de Jesus. Porém, a vida de Saulo ia mudar em breve. Quando ele se tornou cristão, sua história de transformação foi incrível e também transformadora para muita gente. As pessoas até hoje se emocionam com a mudança que aconteceu na vida de Paulo. E tudo isso começa em sua viagem a Damasco, onde ali tinha a intenção de prender e levá-los os cristãos para Jerusalém, onde seriam julgados e punidos, convencido de que estava realmente fazendo a vontade de Deus e estava fazendo a coisa certa. No entanto, enquanto seguia para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa do céu envolveu completamente Paulo, que caiu imediatamente no chão. Nesse momento, ele ouviu a voz de Jesus perguntando assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Desconcertado e amedrontado, Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora, levante-se e vá para a cidade. Lá, você será informado do que deve fazer. E devido à luz intensa, Paulo ficou temporariamente cego e precisou ser guiado pelos seus companheiros de viagem até Damasco. E durante 3 dias, ele permaneceu cego e em profunda reflexão, e não comeu e nem bebeu absolutamente nada. Enquanto isso, Jesus apareceu a uma visão a um discípulo chamado Ananias. E Jesus pede para Ananias ir até a casa onde Paulo está hospedado, colocar as mãos sobre ele e orar para que pudesse voltar a enxergar novamente. Ananias inicialmente relutou em seguir as instruções de Jesus, porque conhecia sua reputação e sabia que Paulo era um perseguidor dos cristãos. No entanto, Jesus insistiu, explicando que Paulo, para ele, era um instrumento escolhido para levar o evangelho tanto aos gentios quanto aos judeus. E com fé e bravura, Ananias obedece às instruções de Jesus e encontra Paulo na casa onde estava hospedado. Ele colocou as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu em você no caminho, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu algo como escama de seus olhos e sua visão foi restaurada. Profundamente tocado por essa experiência, Paulo foi batizado,
formalizando sua conversão ao cristianismo e também inaugurando sua nova vida como seguidor de Jesus Cristo. Paulo reflete sobre tudo isso que estava acontecendo em sua vida, a aparição de Jesus, a sua cegueira durante 3 dias, entre muitas outras coisas. Então, ele reflete e tudo isso dá um início a uma mudança profunda em seu interior. Ele cessa sua perseguição aos cristãos e fica se preparando para iniciar uma nova jornada, tornando-se um dos principais propagadores do cristianismo. Após recuperar suas forças, Paulo fica com discípulos em Damasco, aprofundando seu conhecimento sobre Jesus e também seus ensinamentos sobre o cristianismo. E em pouco tempo, ele começou a pregar nas sinagogas, proclamando que Jesus era de fato o Filho de Deus. A transformação extrema de Paulo de perseguidor a um defensor apaixonado ao cristianismo foi uma surpresa e uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Sua conversão evidenciou o poder de Deus em transformar vidas e a capacidade de alguém encontrar redenção e propósito em Jesus Cristo, mesmo após ter cometido graves erros. A conversão de Paulo também evidenciou também estar aberto à verdade e disposto a mudar, mesmo que isso implique em abandonar tudo que lhe foi ensinado desde criança e ensinamentos que ele fazia questão de obedecer cada vírgula. A partir desse momento, Paulo se dedicou a espalhar a mensagem do cristianismo por todo o Império Romano, enfrentando perseguições, prisões e inúmeras adversidades. A narrativa de sua conversão e de sua trajetória posterior se tornou um testemunho duradouro do poder transformador da fé e do amor de Deus. Com sua nova vida em missão, Paulo iniciou a pregação do Evangelho não somente aos judeus, mas também aos gentios, isto é, às pessoas que não têm origem judaica. Sua abordagem, inclusive, contribuiu para estabelecer a base de um cristianismo que acolhe a todos, independente de sua origem ou cultura. A missão de Paulo o conduziu a diversas regiões do Império Romano. Em 3 jornadas missionárias, Paulo estabelece várias comunidades cristãs em locais como Antioquias, Filipos e Éfesos. Durante suas viagens, Paulo encarou inúmeros obstáculos e também perseguições. Ele foi detido, açoitado, apedrejado e até naufragou quando estava a caminho de Roma como prisioneiro, quando o navio foi atingido por uma tempestade. Paulo e os demais passageiros conseguiram sobreviver ao naufrágio e ficaram em uma ilha chamada Malta. E os moradores dali os trataram com bondade e hospitalidade. Porém, durante sua estadia na ilha, Paulo cura muitos doentes e também converteu muitos dos habitantes locais ao cristianismo. Além de sua obra evangelizadora, Paulo exerceu uma função fundamental na formação da teologia cristã. Ele defendeu que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, e não somente pela observância da lei judaica. A influência de Paulo teve um papel fundamental na formação do cristianismo, que transpassava muitas barreiras. Sua abordagem possibilitou que o evangelho fosse difundido com velocidade, e mesmo em ambientes hostis. Além disso, o trabalho missionário de Paulo envolveu a formação e o aconselhamento de líderes locais, garantindo assim que as comunidades cristãs que ele mesmo ajudou a fundar continuassem a prosperar e a fluir após a sua partida. E por meio de suas incansáveis viagens missionárias e dedicação, Paulo deixou um impacto duradouro no crescimento e na evolução do cristianismo. Sua vida e ministério demonstram a força da fé, da perseverança, mesmo diante de adversidades, e serve como inspiração para cristãos ao longo do século. E, além do seu trabalho missionário, Paulo também é conhecido pelas suas cartas enviadas às comunidades cristãs que ele ajudou a estabelecer e apoiar. Essas cartas desempenham um papel crucial no Novo Testamento, tanto para a teologia quanto para a doutrina cristã. As cartas de Paulo são uma fonte valiosa de orientação prática e teológica para os cristãos não só da época, mas também para os cristãos dos dias de hoje. Paulo aborda questões como a vida piedosa, o enfrentamento de conflitos internos e externos e principalmente a compreensão da natureza de Jesus e da salvação. Entre suas contribuições teológicas mais significativas, Paulo destaca a importância da fé em Jesus Cristo como meio de salvação e a ideia de que os cristãos são justificados pela graça de Deus através da fé de Jesus e não apenas pelas obras. A teologia de Paulo também enfatiza o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos e a natureza unificadora do poder de Deus com o corpo de Cristo. Ele enfatiza que a igreja é composta por diversos membros que trabalham juntos em amor e harmonia para cumprir a missão de Deus no mundo.
As cartas de Paulo são uma prova de sua devoção em espalhar a mensagem do Evangelho e seu afeto pela comunidade cristã que ele mesmo ajudou. Seu legado literário e teológico tem enriquecido e inspirado a fé cristã, tornando-se assim um elemento fundamental na história do cristianismo. Ele também enfrentou uma série de julgamentos e apelações que o levaram a ser levado a Roma para ser julgado pelo imperador. Passou 2 anos em prisão domiciliar antes de ser libertado e retomar seu trabalho missionário. No entanto, ele acabou sendo preso novamente e executado por suas crenças e pregações. E durante sua prisão em Roma, Paulo permaneceu comprometido em compartilhar a mensagem do Evangelho e escrever cartas de encorajamento e instruções às comunidades cristãs. Apesar de sua condição de prisioneiro, ele continuou a exercer seu papel de líder e mentor, inspirando a outros a permanecer firmes em sua fé, apesar das adversidades. A morte de Paulo foi o testemunho final de sua dedicação à causa do Evangelho e sua disposição de sofrer por Cristo. Seu legado continuou a inspirar a Igreja de Cristo ao longo do século, como exemplo de coragem, humildade e serviço ao reino de Deus. Sua disposição em enfrentar a morte por suas crenças, juntamente com outros cristãos primitivos, tornou-se um poderoso testemunho da fé e convicção desses seguidores de Jesus. Seu martírio inspirou muitos a se converterem ao cristianismo e também a se dedicarem à propagação do Evangelho, apesar da perseguição e do sofrimento. Paulo é uma figura inspiradora e significativa no cristianismo, devido à sua incrível transformação de perseguidor a apóstolo e a sua dedicação incansável à fé. Sua história tem sido uma fonte de inspiração para muitos ao longo do século, lembrando-nos do poder da redenção e da capacidade de Deus de transformar as vidas de pessoas. A vida de Paulo nos instiga a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais, nos lembrando que é possível sim encontrar redenção e propósito mesmo quando passamos por momentos difíceis ou cometemos erros. De acordo com a tradição cristã, o apóstolo Paulo foi executado por decapitação em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Paulo foi preso várias vezes durante sua vida por pregar o evangelho e defender a fé cristã. Sua última prisão aconteceu em Roma, onde ele passou 2 anos em uma prisão domiciliar enquanto aguardava seu julgamento. Durante esse período, ele continuou a pregar e também a escrever cartas aos cristãos de diversas cidades. Acredita-se que após a condenação à morte, Paulo tenha sido levado para fora dos muros da cidade de Roma e ali sido decapitado. Sua morte foi vista como um testemunho fiel em Jesus Cristo e inspirou muitos outros cristãos a permanecerem firmes em sua crença, mesmo diante de perseguições e adversidades. Que a história de Paulo sirva de inspiração para que possamos buscar a verdade e o propósito de nossas vidas, fortalecendo nossa fé e compartilhando o amor de Deus com aqueles que estão em nosso redor. E uma das mais emocionantes palavras de Paulo é essa: quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, da qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. Que tal se juntar a nós em uma jornada emocionante cheia de aprendizado? Calma aí, eu não vou te vender nada. Estamos te convidando para se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade exclusiva de seguidores. Então, o que está esperando? Aperte logo aí nesse botão de se inscrever. Ah, sim, muito bem. Olha, agora fiquei curioso para saber de onde você é e, se você puder, deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está nos assistindo, que eu pessoalmente quero te dar as boas-vindas. E olha, nós valorizamos cada um dos nossos seguidores e queremos que você se sinta em casa aqui conosco. Então, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo. Olha, infelizmente eu tenho que me despedir, então até breve e que Deus abençoe você e toda a sua casa.